quero ler um texto com os irmãos, é de Hebreus. O autor da Epístola aos Hebreus está falando sobre as formas de Deus se revelar à humanidade, dele mostrar o seu propósito, dele apresentar os seus mandamentos, suas doutrinas, seus ensinos. A forma de Deus trazer as suas bênçãos, o seu cuidado. E o autor dos Hebreus tem a convicção de que a maior revelação de Deus ao mundo, que a mais grandiosa bênção de Deus ao mundo, que a forma mais eficaz do Senhor trazer ensino e conselho ao coração humano foi por meio de Cristo. Que Ele fez isso por meio dos profetas no passado. Mas que de forma plena, de forma mais abençoadora e grandiosa, foi por meio de Cristo, seu Filho unigênito, que deixou o trono lá na glória, que se tornou homem, que habitou entre nós, como já foi lido também, como o Verbo encarnado de Deus, para manifestar aqui a glória do Filho unigênito do Pai. Então eu vou ler esse texto, irmãos, ou vamos ler esse texto. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos aqui da minha esquerda leem o segundo, e os irmãos da minha direita encerram a leitura com a leitura do verso 3. São 3 versículos, um para mim, um para a ala aqui de irmãos e irmãs da minha esquerda, e outro para os irmãos e irmãs da minha direita, tá bom? Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O autor aos Hebreus, ao mostrar o caminho e o meio pelo qual Deus se revela aos povos, especialmente nos últimos dias, e tem sido assim para nós também, tem se revelado de forma mais grandiosa em Cristo Jesus. É assim que Ele revela o seu amor, é assim que Ele revela o seu perdão, é em Cristo que Ele revela a salvação, é em Cristo que Ele demonstra graça, compaixão, misericórdia. Ele então vai descrever um pouco de quem é esse Cristo, algumas características que nós podemos encontrar nesta criança que nasceu em Belém, nesse menino que cresceu, nesse Jesus de Nazaré, nesse Salvador que deu a vida em Jerusalém. E eu quero então destacar com os irmãos e meditar e fortalecer algumas verdades dentro desse texto, e é claro, fundamentada sempre na vida de Cristo, o Senhor nosso, o Senhor do Natal. A primeira mensagem e verdade que esse texto aos Hebreus nos traz é que Jesus é único e singular. O que isso quer dizer? De que Ele é constituído herdeiro de Deus, e de que de fato Jesus Cristo foi aquele por meio do qual se fez ou se criou todas as coisas. O Senhor Jesus, Ele não passa a existir a partir de Belém. Ele já existia antes do mundo existir, antes que o mundo fosse mundo. O Senhor Jesus, sendo Deus, sendo Filho de Deus, já estava presente e manifestava o seu poder e a sua glória e a sua grandeza. E como Deus que era, Ele já existia antes de todas as coisas. E Ele já era Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus. Aquele que se tornou depois o enviado de Deus como Filho ao mundo. E este Jesus de Nazaré, o Jesus que nasceu em Belém, Ele já era dono de todas as coisas. E Ele já era Senhor sobre tudo e sobre todos que vieram a existir. E Ele já estava, a Ele já estava reservado reinar com o Pai para todo sempre. Estar sentado à destra de Deus, o Pai, a todo momento, a todo instante. Ele herda das grandezas de Deus, do poder de Deus, da natureza de Deus, do caráter de Deus, o Pai.
E é por isso que ele chega a dizer, e nós vamos fortalecer esta verdade um pouco mais à frente, quando diz assim: eu e o Pai somos um. E há uma filiação de Deus, o Pai, para com o Filho, que o torna de fato herdeiro de todo o seu reino, de todas as coisas. E é isso que ele recebe de Deus, o Pai, ser o Senhor do reino, o Senhor sobre tudo, o Senhor sobre todos. Só Jesus é filho de Deus e herdeiro de Deus desta maneira. Nós somos filhos, somos filhas, mas não herdamos com toda essa grandeza, com todo esse poder. Nós vamos herdar a eternidade, como Cristo eterno, mas nós não vamos ter o mesmo senhorio que Cristo tem. Porque herdeiro, como Cristo é, só Ele é. Então há aspectos de filiação única e singular em Jesus, como falamos que Ele é o Filho de Deus. Depois, nós não participamos da criação de nada. Nós fomos criados, nós fomos formados. Outra coisa em que Cristo se torna único e singular é que por meio dele foram criadas todas as coisas. O texto de João que lemos hoje, na abertura deste encontro de culto, diz que nada do que foi feito se fez sem ele. De que era necessário a presença do verbo da vida, da palavra de Deus, para que as coisas fossem criadas do nada, pela ação de um Deus soberano e poderoso. E João está se referindo a Jesus como aquela palavra de Gênesis capítulo 1, quando ele diz: e disse Deus, haja luz, e depois que a expressão de Deus saiu da boca de Deus, haja luz, existiu, a luz passou a existir também. E se você for acompanhar o ciclo da criação, que é narrado lá em Gênesis, nós vamos ver que para cada coisa criada, para cada grupo de animais, ou para os astros, ou para os seres celestes, em todas as coisas criadas vai haver a expressão, e disse Deus, e uma palavra foi proclamada, e a palavra veio a ser anunciada como estava na mente de Deus, e tudo aquilo que foi criado, foi se tornando e foi passando a existir da maneira como era anunciado, porque estava na mente de Deus. E João está dizendo, aquela palavra, haja luz, que trouxe à existência a luz, é a manifestação do verbo da vida. É a pessoa de Cristo. É o Filho unigênito do Pai, participando da criação. E se nada passou a existir sem que a palavra de Deus fosse preferida ou proferida, nada veio à existência neste mundo sem a participação, sem o envolvimento, sem o poder, sem a manifestação de Cristo. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Jesus é aquele que nasce em Belém. É aquele que assume natureza humana em Belém. Mas é aquele que nasce ali com a natureza divina, com o poder divino. Como aquele que já existia antes de Belém. Antes da gestação no ventre materno de Maria. É uma ação de Deus e não de homens. É um extraordinário do Senhor, do seu poder, vindo sobre a terra. E Jesus então, aquele que nasceu em Belém, irmãos, é um herdeiro de Deus, de todas as coisas, porque tudo existe, e deve existir para a glória de Deus, e tudo está no controle de Cristo, e de tudo Cristo é Senhor. E outra grande verdade que torna Cristo único e singular é que todas as coisas foram feitas por Ele, e conforme a palavra de Deus nos revela, nada do que foi feito se fez sem a sua palavra, sem a sua presença, sem a manifestação do seu poder. É a primeira grande verdade que esse texto de Hebreus nos lembra. Nos últimos tempos ele nos falou por Cristo, e o constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, as coisas criadas. Jesus é herdeiro de Deus, Jesus é o Criador de todas as coisas. Uma outra verdade, irmãos, é que Jesus é Deus. Ele não é só
Filho de Deus. Ele é Deus. Como Deus, ele traz características que existem no Pai Celestial. Ele tem a imagem de Deus, porque ele é Deus. Ele é a semelhança de Deus, o Pai, porque ele é Deus. Ele chega a dizer: quem vê a mim, vê o meu Pai, o Pai que me enviou. Porque nós somos da mesma essência. Nós temos a mesma natureza. Nós temos o mesmo poder. Nós manifestamos a mesma graça. Nós exercemos o mesmo cuidado. Nós temos o mesmo senhorio. Nós temos a mesma onisciência, conhecemos tudo de todos os tempos. Nós temos a mesma onipotência, a capacidade de ter poder sobre tudo, sobre todo, em todos os tempos da história. Nós somos onipresentes, nós podemos estar presente no templo, ou na sua casa, quando você fecha a porta do seu quarto e busca o Pai em secreto, ou com você no trânsito, ou na sua empresa, ou aqui em São José, ou mesmo lá do outro lado do mundo. O Senhor, o Deus, é o Deus onipresente, o mesmo Deus presente em todo lugar, o mesmo tempo e em todo o tempo da história. É aquele que esteve junto à manjedoura em Belém. É aquele que se manifestou na cruz em Jerusalém. Mas é aquele que fala aos nossos corações, que envolve a nossa vida, em São José dos Campos. Então, quem é esse menino que nasceu em Belém? O texto de Hebreus está dizendo: ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, o Pai. Ele é a expressão exata de Deus, o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Irmãos, quando falamos em resplendor da glória, nós estamos falando de um Deus que tem virtudes, que tem beleza. E o que o autor dos Hebreus tem convicção, está nos lembrando com respeito a Cristo, é que Jesus veio ao mundo e ele representa muito bem, de forma perfeita e plena, a beleza de Deus. O quanto ele é belo. O quanto Deus é grande, a grandeza de Deus. Jesus é a expressão da glória de Deus. Ele veio aqui manifestar aos seres humanos, a nós na história, as virtudes que Deus tem. De fidelidade, de amor, de compassivo, de misericordioso, de gracioso. São características que existem no ser de Deus e que Ele as exerce de forma plena e perfeita. Que Cristo veio manifestar, manifestando a glória de Deus. E lembrando do texto de João, no capítulo 1, no versículo 14, que foi lido, diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do Filho unigênito do Pai. Jesus é Deus. Muitos olham para o menino em Belém e pensam: é uma criança a mais. É um grande personagem da história. É alguém que soube amar as pessoas. É alguém que soube ter compaixão das pessoas. É alguém que teve sabedoria extrema para trazer bons conselhos. Jesus fez isso tudo. Mas Jesus é mais do que uma pessoa. Jesus é Deus. E não há em Cristo, o Filho, uma característica diferente de Deus, o Pai Celestial. Quando pensamos em identificar os deuses pela mitologia grega, nós vemos que existia um Deus que tinha um determinado poder e característica e essência para ser manifesto em determinada área da natureza ou da criação. Um Deus para o fogo, outro Deus para a água, um Deus para os ventos. E cada Deus tem a sua característica e essência diferente uns dos outros. É assim que a mitologia prega com respeito ao poder e a manifestação e a característica e as virtudes dos deuses. Mas quando nós olhamos para Cristo, o Filho, nós vemos que existe em Jesus Cristo as mesmas características que existem no Deus Pai, no Deus Espírito Santo.
Não há algo que esteja em Deus, Pai, que não esteja no Filho. Ele é Deus com o mesmo poder, com as mesmas virtudes, por isso que ele veio manifestar a glória do Pai, como Filho do Pai que é. Jesus expressa o caráter de Deus. A capacidade dele cumprir as suas promessas. A capacidade dele empenhar uma palavra e exercê-la e vivenciá-la para alcançar a credibilidade. Ele manifesta de fato aqui tudo aquilo que o Senhor Deus é na sua essência, na sua natureza. Jesus vem trazer as marcas do Pai, no estender da mão, no proferir do discurso, no clamar pelo socorro e cuidado, no abençoar com sinais e prodígios, no morrer na cruz expressando o amor incondicional. É Deus sendo revelado. E o caráter de Deus sendo sustentado, porque a presença de Cristo entre nós, o nascimento de Cristo em Belém, é a confirmação grandiosa de que há um Deus nos céus que se importa conosco, que quer o nosso bem, que trabalha em nosso favor e que cumpre as suas profecias, as suas promessas, mesmo que tenha que enviar o seu filho, e mesmo que esse filho tenha que se entregar com morte de cruz no Calvário. É a palavra de Deus, é o caráter de Deus que tem que ser sustentado, e aquilo que Deus fez, ou o que Ele falou, Ele cumpriu, Ele fez. E é muito interessante nós vemos em Jesus essa mesma preocupação dia a dia. Jesus vem trazendo alguns ensinos, vem proclamando algumas coisas, que às vezes os discípulos duvidavam um pouco de que seriam assim. Quando Ele se identifica como Cristo, o Messias, Filho unigênito do Pai entre os homens, foi Pedro que disse: tu és o Cristo. É assim que nós o vemos, é assim que os discípulos o identificam. Ele diz a Pedro: muito bem, Pedro, você está certo. Marcos capítulo 8. Mas não comunique nada disso agora a ninguém. Guarde essa verdade em silêncio para vocês. E ele começa a dizer do que cabia a Cristo fazer. Ele fala: muito bem, eu sou o Cristo. Então saibam vocês que eu vou ser rejeitado pelos principais anciãos do povo de Israel. Aqueles que lideram politicamente, aqueles que lideram religiosamente, eles vão me rejeitar. Eles não vão me acolher, não vão acolher o meu nome, eles vão tramar contra a minha vida. Eu vou ser julgado, eu vou ser açoitado, e eu vou ser morto. E quando ele fala que vai ser morto, Pedro vem à frente de Cristo, o interrompe e fala: Senhor, não diga essas coisas. Não acabamos de dizer que tu és o Cristo? E ele vai dizer a Pedro: Pedro, não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. E Pedro vai dizer: se o Senhor fores até a morte, eu vou contigo. Mas Pedro não acreditava que isso ia acontecer assim. Ele achava que cabia o Cristo outro caminho. Um caminho só de honra, um caminho só de reconhecimento, um caminho de acolhida política, de acolhida do exército, de acolhida dos grandes, dos judeus. E que então, sendo acolhido e sendo honrado por todos, ele pudesse montar o seu cavalo branco e se tornar de fato o libertador político de Israel. Mas quando Jesus é preso, quando Pedro fica sabendo que um julgamento está passando às caladas da noite em Jerusalém, com falsas testemunhas, e alguém na cidade começa a dizer: este aqui é um deles. Ele diz: jamais vi tal homem, você está enganado. Não é sim, eu te vi com ele, é um dos seus discípulos. Ele disse: não diga tal coisa, você não sabe o que diz. Não conheço tal homem, não sei do que você está falando. Porque Pedro não esperava que Cristo, que tinha dito que essas coisas iriam acontecer, tivesse mesmo que passar por essas coisas todas. Mas isso faz parte do caráter de Cristo. Aquele que dá a sua palavra e a cumpre.
E é bom, irmãos, que nós vemos em Cristo e na crucificação cada uma das palavras que ele disse nos seus ensinos, de que seria preciso que fosse feito para que o ser humano viesse receber o perdão, para que o plano, o desejo de salvação para a humanidade do Pai Celestial fosse cumprido, fosse consumado. E quando nós visualizamos a cruz, e quando os discípulos visualizam a cruz, eles entendem muitas coisas que Cristo fez antes, mas que eles não compreendiam ainda. Quando estavam na mesa com Cristo, participando da Páscoa, e Jesus partiu o pão e disse: esse aqui é o meu corpo que vai ser dado por vós. E quando tomou do fruto da videira, do cálice, disse: é o meu sangue que vai ser derramado em favor de vós, para a remissão de pecados. E naquele momento eles participaram do novo cerimonial, do sacramento que celebramos, da ceia do Senhor, como discípulo dele que somos, mas eles só puderam compreender esta palavra de Cristo quando contemplaram a cruz, porque o Senhor cumpre a sua palavra: meu corpo vai ser entregue, meu sangue vai ser derramado. É um sacrifício que faço, para que vocês sejam meus filhos, para que vocês sejam herdeiros comigo do reino do meu Pai. Então é um Cristo, um Deus que cumpre sua palavra, sustentando o caráter dele como Deus. Mas uma última verdade que esse texto nos traz, irmãos, e que eu quero lembrar com respeito a Jesus, para que possamos identificar melhor quem é esse menino que nasceu em Belém, é que Jesus é o Cristo. Ele veio para a cruz. Ele nasceu com anjos proclamando, ele nasceu com a figura romântica dos pastores que vêm para verificar se era assim mesmo e saem anunciando que nasceu em Belém de Judá, o Salvador, que é Cristo Senhor. Ele recebe a visita de magos que vêm do Oriente. Ele é acolhido em Jerusalém com hosanas que vêm em nome do Senhor. O Messias prometido, o Salvador de Israel. Ele faz muitos sinais e prodígios. Ele manifesta o seu poder sobre espíritos malignos. Ele cura muitas pessoas. Ele transforma água em vinho. Ele leva alegria e nova possibilidade à história de muitas pessoas com quem ele se encontrou no decurso do seu ministério. Ele desafia pessoas para segui-lo, para acompanhá-lo, para ser seus discípulos. Mas Jesus sabe que ele veio para a cruz. Cristo é a mesma expressão de Messias do Velho Testamento. O Messias prometido aos judeus. Desde o tempo da sua promessa, por Deus, proferida pelos profetas a Israel, Jesus já sabia: eu vou para o sacrifício, eu vou para verter sangue, eu vou para dar a vida. Eu vou para ser o Salvador. E é por isso que quando é anunciado o nascimento de Jesus, algo fica muito claro para o coração de Maria e José. O seu nome será Jesus, porque ele há de salvar os seus filhos, os judeus, e a todo aquele que crê, e a toda a humanidade, e todo o coração dos seus pecados. Que sustenta todas as coisas criadas, e todas as promessas de Deus, e toda a graça de Deus em meio aos homens, é Cristo Jesus. O autor dos Hebreus nos lembra essa grande verdade. Versículo 3, ele diz: ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra, à direita da majestade de Deus nas alturas. Irmãos, a nossa fé e confiança, a nossa salvação, a nossa esperança de eternidade e gozo, a nossa esperança de perdão de pecados, é tudo sustentada numa pessoa, em Cristo. É no menino que nasceu em Belém. O ser humano tenta achar caminhos para receber o perdão, para alcançar a salvação por si mesmo. Mas não há perdão de Deus, não há salvação para ninguém. Ninguém vai herdar os céus pela sua bondade, pela sua penitência, pelas muitas
esmolas que fez, pelos sacrifícios que apresentou em algum templo, pelos batismos que recebeu em alguma igreja ou em muitas igrejas. Nada que refere à salvação, a perdão de pecados, a céu, a eternidade de gozo, é sustentado por qualquer outra coisa, por qualquer outra pessoa, senão por Cristo Jesus. Ele, só Ele é o sustentador de todas as coisas. De todas essas verdades, de todas essas graças, de todas essas bênçãos. Ele, somente Ele é esse caminho, é o caminho, é a verdade. Não é uma das verdades, não é um dos caminhos. O autor dos Hebreus está dizendo, olha, aquele que deu o seu sangue, aquele que verteu o sangue no Calvário, que purifica pecados, é Ele quem sustenta, porque é Ele que consumou a obra, é Ele que entregou a si mesmo, é Ele que se esforçou, que se sacrificou, é Ele que fez a vontade do Pai e que a exerceu na cruz. Por isso Ele é o sustentador de tudo isso, de toda a esperança que o ser humano tem de vencer a morte. Quando as pessoas morrem, nós sabemos quão doloroso isso é e vai ser sempre para cada um dos seres humanos. Quanto mais próximos de nós, quanto mais íntima a nossa história, quanto maior o nosso sentimento de amor, maior a nossa dor, maior a necessidade de consolo e força. Mas quando as pessoas partem desta vida aqui, e que elas exerceram a sua fé em Cristo Jesus, nós trazemos diante da morte a certeza de que nós nos encontraremos nos céus, de que a morte não saiu vitoriosa, mas que ela foi vencida na morte e na ressurreição de Cristo, que tendo ressurgido dentre os mortos e efetuado todo o plano de salvação de Deus e consumado este plano na cruz do Calvário, é aquele que tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno. E se o nosso Redentor vive, Ele disse que nós haveremos de viver com Ele. E se guardamos no coração a esperança de herdarmos os céus e de vivermos eternamente nos céus com o nosso Senhor e Cristo, é porque Ele nos disse, vou para junto do meu Pai celestial, mas vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Irmãos, onde está a nossa esperança e onde está fundamentada a nossa certeza de vida eterna, de vida abundante? Está sustentada na pessoa de Cristo, é Ele que suporta isso, Ele que garante essa verdade, para mim, para você e para todo aquele que crê, porque Ele é o Cristo, porque Ele se tornou o Cristo, porque Ele se deu por nós, porque Ele verteu sangue, porque Ele veio para consumar a obra e realizar a obra determinada pelo Pai. E como Cristo, Ele é o Salvador de todo que crê. Se cremos que essas verdades, que essas bênçãos estão sustentadas em Cristo, que o sangue que Ele verteu pode purificar o meu pecado, de que Ele não se trata apenas de um personagem a mais na história, de um sábio que andou entre nós há 2000 anos atrás, que ajuntou para si discípulos e os instruiu apenas para iniciar um movimento religioso. Se nós não cremos que Cristo é apenas isso, mas Ele é o Salvador de verdade, o sustentador da fé, é aquele que pode guardar o nosso depósito até aquele dia, quando Ele há de nos devolver tudo o que fizemos, com a coroa de glória e com os galardões da nossa labuta, do nosso serviço à causa do Evangelho. Se cremos nisso, é porque Ele é o Cristo, é porque Ele se tornou o nosso Salvador. Mas se conhecemos a Jesus apenas como alguém que nasceu em Belém, como um personagem de uma história bonita, então nós não podemos ver a nossa fé, os anseios nossos pelas bênçãos celestiais, pela eternidade de gozo com o Pai Celeste, sustentado em nada, que de fato nos garanta que vai ser assim. Mas Cristo é o nosso Salvador. É aquele que veio, que recebeu o nome de Jesus, porque Ele é o Salvador daquele que pode depositar nele a sua confiança, a sua fé. Mas esse Cristo que é Salvador, é também o Senhor. É o Senhor da nossa vida.
é aquele que merece a nossa adoração, é aquele que se assentou à destra do Pai, está sentado junto à majestade do Pai Celestial, como Deus que é. E diz a palavra de Deus que ali então, como Cristo, como Salvador, Ele é quem intercede por nós. Ele é quem roga ao Pai ao nosso favor, Ele é quem advoga as nossas causas, Ele é quem trabalha para que bênçãos sejam derramadas na nossa vida e na nossa história. Ele é aquele que sustenta a nossa família, é aquele que dá resposta à nossa prece. Ele é o sustentador da nossa história, da nossa vida, não só no porvir, mas também nas aflições, nas bênçãos, nas conquistas, nas colheitas ou nas perdas que vivemos nesse mundo aqui. Ele é Senhor. Ele merece a nossa obediência, Ele merece a nossa adoração, Ele merece o nosso culto, porque a nossa vida está sustentada nele. E no trabalho que Ele faz, e na intercessão que Ele leva ao Pai a nosso favor, e no momento em que Ele advoga as nossas causas, quando caímos, quando falhamos, ou quando sonhamos com crescimento, com avanço, com expansão para nós, para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa nação. Ele não parou de trabalhar, Ele não cruzou os braços, Ele não se esqueceu de nós, Ele não deu o seu trabalho por fim, não no que refere a tudo aquilo que Ele pode fazer como o único, mais suficiente mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não no que Ele pode fazer como o nosso advogado diante do trono do Pai Celestial. Se tem alguém que precisa advogar, nos defender, interceder por nós, é o nosso Cristo, é o nosso Salvador. Ele está sentado junto ao Pai. E Ele e o Pai fazem parte de uma só pessoa. O menino que nasceu em Belém é aquele que continua trabalhando para que bênçãos sejam derramadas na nossa vida, para que a minha oração e a minha prece e a sua seja atendida, para que exista para nós um caminho que nos leve diante de Deus até para pedir dele perdão e misericórdia, compaixão em razão dos pecados e falhas. Esse é o menino que nasceu em Belém, único e singular. Esse é o menino que nasceu de fato em Belém, aquele Jesus que é Deus. E esse é o menino que nasceu em Belém, o Jesus que se tornou Cristo, Senhor, Salvador, que é o sustentador de todas as bênçãos e graças para nós, nessa vida aqui e no porvir, que Ele nos reserva viver com Ele, porque é a promessa dEle para nós. E é por isso, irmãos, que nós adoramos o Seu nome. É por isso que nós lhe prestamos culto, porque nós temos visto os Teus feitos e nos alegramos no realizar das Suas mãos. Porque o Senhor traz do seu extraordinário a nossa vida, tão ordinária. Porque o Senhor abençoa com bênçãos divinas aqueles que vivem na sua humanidade. Porque o Senhor é aquele que nos acolhe em seus braços. Os que creem em Cristo e que trilham o caminho na direção da cruz, na direção dos céus. E é por isso que nós rendemos a Deus a nossa intercessão. E dizemos ao Senhor, tem misericórdia de nós. É por causa deste menino, que um dia nos nasceu em Belém. O Verbo que se tornou carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do Filho unigênito de Deus, do Pai. No passado o Senhor nos falou por muitas maneiras. Mas hoje Ele nos fala por Jesus, por aquele que nasceu em Belém, que veio para ser Senhor sobre tudo e todos, que se tornou o Salvador de todo o que crê, e que de fato é o sustentador da nossa vida, da nossa história, que erguemos as nossas vozes para agradecer e proclamar. Que a glória de Deus em Cristo se manifeste na nossa vida, mas que sejamos também abençoados, enriquecidos a cada dia, a cada manhã, na misericórdia do Senhor que se renova, quando diante dEle com sinceridade clamamos, tem compaixão de nós e ajuda-nos.
porque ele está à destra de Deus, com o poder que tem, de Deus que é, ele é aquele que intercede e que trabalha a nosso favor. Vamos colocar em pé, irmãos, vamos interceder, vamos orar, vamos manifestar a nossa alegria, mas também a nossa confiança. Temos um restante de ano pela frente, temos algumas tarefas para encerrar no trabalho, temos algumas decisões para tomar, quem sabe, na família, nos estudos, na vida profissional. Devemos pedir da direção de Deus, que na pessoa de Cristo é aquele que se torna o sustentador de todas as coisas para nós, de toda a nossa esperança, por dias melhores em 2016. E toda a nossa esperança de que o problema que vivemos hoje pode ser solucionado na graça, na bênção do Senhor, na porta que Ele pode abrir, que ninguém feche. De que as interrogações, as dúvidas do nosso coração podem encontrar em Cristo a esperança que precisamos, a resposta que carecemos. Por isso nós buscamos a Deus. Nós nos colocamos diante do menino que nasceu, na certeza de que Ele é o nosso Senhor, de que Ele ouve a nossa prece, que Ele estende sobre nós as mãos, de que Ele traz para nós o cuidado e a providência. Feche seus olhos, dirija ao Senhor o seu pedido também, o desejo do seu coração. Os nossos irmãos internautas devem ter também o seu desejo, a ansiedade, o plano, o projeto, a luta, o desafio. E a mão do Senhor